Ok, ok, bom dia. Madrugando, madrugando nesta sexta-feira, 23 de janeiro, o dia, o dia, o dia da semana e o dia do mês não me dizem nada, nem a sexta-feira, nem o 23. São 5h28, querendo fazer esse vídeo logo e passar a régua. Ontem falei muitas coisas, ontem fiz crônica só. Lembrei de uma visita num sonho que me veio de uma pessoa que eu conheci no passado, uma colega de trabalho. Eu era professor numa escola e ela era já uma idosa inspetora de inspetora de segurança, entre aspas, dá certo? Inspetora de disciplina. Era ela que cuidava para os alunos entrarem em sala de aula, sabe? E não deixar os alunos fora de sala de aula, aquela coisa toda. E elas aproveitavam para faturar algum, sabe? Elas tinham umas caixinhas cheias de bombons e, e ali, sabe, vendiam aqueles bombons ali para faturar centavos. Parecido como faz hoje, sabe? Como fazem sites hoje, sabe? Da mídia progressista, sabe? Querendo se manter na rede e querendo centavos, sabe? Tem umas escolas aí de recuperação de drogaditos e de pessoas aí, de jovens com dificuldades aí com drogas, de jovens alienados, jovens aí, sabe, distraídos na história, sabe? E me lembro que, acho que foi mais intenso, não sei se foi mais intenso na época da pandemia, eu não sei. Esse pessoal são clínicas de recuperação, clínicas de psicologia, entre aspas, entendeu? E falavam e pediam ajuda, certo? Qualquer coisa, qualquer trocado, e aproveitavam para entregar ali uns panfletos, sabe? E em troca daquele panfleto eles pediam, dizendo primeiro que não estavam vendendo, mas se alguém pudesse ali cooperar. E ali já dava o traço, já dava um mata-leão no pescoço do cidadão, tá certo? O cidadão, ao receber aquele panfleto, já ficava com obrigação, sabe, de dar algum. Rapaz, olha, o ser humano ele não presta. Estava aqui passando pelo X e encontrei aqui, sabe, alguns posts que eu fiz de primatas. O primeiro post que eu fiz, sabe, me chama a atenção para um primatão, sabe, das antigas, sabe, bem longe, bem distante de nós, sabe, dos quais a fisionomia atual do ser humano, do Homo sapiens atual, sabe, é bem distante, tá certo? E depois mostra o outro post, é uma foto de, eu não sei de onde eles fizeram, não sei se é inteligência artificial, de uma família de primatas ali num campo, numa mata, tá certo, ali. E ele fala que aqueles primatas têm 97% do DNA dos humanos, tá certo? Veja que eles são primatas e nós também. Só que aqueles ali eu acho que são chimpanzés, né? E nós somos homo. Eu não sei como é que é bem é que essa coisa vai, tá certo? E a questão é que tem um aspecto cultural já no meio, um traço cultural no meio do conceito daquele pessoal lá, sabe, dizendo que a lei entre eles é o matriarcado, tá certo? Eles são guiados por fêmeas, certo? E me lembro de um youtuber que eu conheci aí, é Estopa, é descendente de italiano, tem DNA de romano, ou daqueles outros povos que estavam ali no começo, sabe, ali no tempo de Enéas ali, quando Enéas chegou ali na Península Itálica, rapaz, correndo com o pai nas costas, com medo dos gregos, rapaz, sabe? Ele vinha lá de Troia
E ali encontrou um bocado de gente já ali na península instalados, tá certo? Estopa. E esse cara, a notícia que tem, sabe, ele é um cara que se dedica a fazer cursos de formação apressados. Ele afirma que viveu um tempo na Inglaterra, lá por lá fez estudos. Ultimamente, a notícia que eu tinha é que ele estava estudando direito, eu não sei se era cursos desses cursos regulares ou era cursos aí de educação à distância, eu não sei. Eu sei que ele tem uma porrada de cursos feitos assim na pressa, tá certo? E ele próprio tem um discurso apressado. E falando em discurso apressado, sabe, lembra a prosódia, que é ali, sabe, a técnica que foi desenvolvida de pronúncia dos sons da fala, tá certo? Então você tem a prosódia fonológica, por exemplo, a prosódia fonética, eu não sei se tem a prosódia gramatical, mas o fato é que quando a gente vê o Trump falando, sabe, fazendo aquela fala miudinha dele ali, sabe, mal ele abre a boca. Ele é um cara que não abre a boca quando fala, rapaz, quer dizer muito, né? Ele só abre a boca o tanto necessário, sabe? Fica falando com a voz entre os dentes ali, tá certo? Aí eu chamo para isso aí, sabe, de uma prosódia miúda, sabe, uma prosódia miserável, talvez uma prosódia medrosa, tá certo? Talvez ele próprio seja um cara medroso, por isso que ele é agressivo, eu acho, tá certo? Porque ele agride todo mundo, ele se meteu a desenvolver uma técnica de comunicação, de expressão, de fala, onde ele. Mas não é bem a fala, é o estilo dele de se apresentar, de fazer, sabe, presença, né? E, e é assim baseada em estética, ele desenvolve uma fala, um comportamento estético, ele é mais estético do que outra coisa, tá certo? Veja que ele se dedicou à televisão, tinha um programa de televisão, certo? E apareceu para o público estadunidense e para o público do mundo através desse programa dele, eu não lembro o nome. Aqui no Brasil teve um cara também, como é que chamava ele? Roberto Justus, certo? Que também enveredou por ali copiando o cara, certo? Copiando o Trump, tá certo? Mas eu penso que tanto esses Justus como o próprio Trump, eles promovem uma presentificação estética, tá certo? E para isso se vale do corpo, no caso do Trump se vale da boca, tá certo? E se vale dos gestos, né? Mas tudo estético ali, tudo pensado, programado, tudo espetacular, tudo para chamar a atenção, tá certo? E sendo estético, ele é um mentiroso, quanto mais, sabe, ele é, como é que a gente fala, um hipócrita, no sentido etimológico da palavra, para dizer que ele é um imitador, para dizer que ele é um mentiroso, entre aspas, para dizer que ele é um cara de ficção, tá certo? É um personagem encurtando a história, tá certo? E dessa forma ele vai passando, sabe? E vai distraindo, sabe? Ali, sabe? As pessoas, os interlocutores dele, tá certo? Não dá para entender como nos Estados Unidos ali, sabe? Ele tem tantos seguidores. Como é que ele se apresenta na Ágora, numa Ágora, sabe? E ali se define, não é define, aí ele se decide ser submetido a um escrutínio, a uma votação, sabe, e diz que quer ser eleito. Quando eu me aproximei de uma escola, eu falava de uma inspetora de escola, tá certo? E para entrar naquela comunidade escolar, tá certo? Eu fui chegando devagar e terminei por chegar a ser diretor dessa escola e fui escolhido pelo voto democrático, sabe? Nessa escola se praticava a escolha do diretor através de voto, tá certo? E eu me submeti 2 vezes ao voto, tá certo? Eu acho que para cumprir mandato, eu não sei de quanto tempo era o mandato, eu não lembro. E então, ali, sabe, o Trump é desses caras aí, sabe? Ele se submeteu também ao voto popular, tá certo?
E ali ele se apresentou então, sabe, como um cara, fundamentalmente um cara de estética, tá certo? Aí ele aproveita sendo um cara de estética. Quem falou essa história de que todo artista é um mentiroso? Não sei se foi todo artista que o Ariano falou, o escritor, todo poeta é mentiroso, no sentido de que o texto que eles produzem, a fala, sabe, o conteúdo da fala é conteúdo de invenção. Eu ontem assisti uma entrevista feita pelo Joaquim de Carvalho no 247 da Jeane o quê? Eu não lembro o sobrenome dela, uma recifense. Uma recifense não, uma cearense, tá certo? A propósito da escolha e de reconhecimento, como é que te diz? Do prêmio que recebeu o filme Agente Secreto, o Agente Secreto, de um cineasta pernambucano, Kleber Mendonça, o nome do cara. E o Wagner Moura, um artista brasileiro, ganhou o prêmio de melhor ator, tá certo? No Globo de Ouro, que é uma instituição que promove a premiação, que faz escolhas aí, é uma empresa de escolha, uma empresa do mercado, é uma empresa do mercado, ela não deixa de ser uma empresa do mercado, tá certo? E ela faz aquele trabalho de crítica cinematográfica para escolher, mas no fundo mesmo o alvo, sabe? O alvo é o mercado, ela opera para o mercado da publicidade, da propaganda. E a gente tem que estar vivo para isso aí, tá certo? E a Jeane, então, ela se definiu como o próprio Wagner Moura também, sabe? Como artistas. São dois encenadores, são dois caras do mundo da mimesis, certo? Como é que te fala aquela palavra? Eu falei hipócrita, que traduz justamente, né, essas pessoas que operam no mundo da estética, mas tem aí uma situação aí que eu não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora. Mas assim, então veja que o Trump ele se mete também nesse campo e se pode dizer que ele é mais um ator, tá certo? Um ator, né? E ali ele é apresentado e, sabe, e por trás dele há outras pessoas. Eu queria abrir aqui o meu notebook, tá certo? E falar do Eldridge Colby, tá certo? Mas eu queria falar antes do novo pacto aí, sabe, do que está acontecendo no mundo da geopolítica, para falar a doutrina, sabe, a doutrina o conteúdo hoje que orienta as pessoas no mundo. Ontem o professor Trevisan, Leonardo Trevisan, é um professor de Relações Internacionais, ele estava no canal ICL, e dava uma entrevista dando a impressão dele, interpretando aí, sabe, o mundo, interpretando o Trump em Davos, certo, ali na Europa, tá certo? E ele falando o tempo todo, sabe, o que é que, sabe, o que acontece, tá certo? Ele falou, é a extrema-direita, bicho, é a extrema-direita que vem aí, tá certo? A extrema-direita que faz guerra, a extrema-direita ela é conservadora, sabe? Conservadora nos valores, digamos assim, tá certo? E nos valores, por isso que, sabe, são conservadores. E a extrema-direita vai ao extremo, sabe, da conservação, dos valores, tá certo? E tudo para manter um status quo que eles possuem, tá certo? Os hábitos de castas que eles têm, sabe, os privilégios, tá certo? Essas coisas assim, é o mundo que a gente vive. É o mundo que a gente vive. E nós somos centenas de milhões, tá certo? Somos bilhões hoje, 8 bilhões de seres humanos na superfície planetária. Aí eu me lembro aqui daquela foto ali, sabe? Daquela foto de uma família ali, sabe? De chimpanzés. E o comentário foi que eu coloquei. Eles têm 97% de participação no DNA do Homo sapiens, mas eu coloquei assim, são primatas e continuam sendo primatas, tá certo? 3% aí dão vantagem pra gente, aí ser humano, tá certo? Para ser superiores ali, sabe? E não tá sentado ali com a bunda no capim, com a bunda no chão, tá certo? Porra, bicho é foda. E
Então, assim, sabe, veja que sendo bilhões, bilhões, tá certo? É difícil você fazer aí, sabe, um equacionamento, sabe, de aplicação de valores de igualdade, sabe, igualdade de direitos, de igualdade que se opõe aos privilégios, tá certo? E fica difícil, então, a gente se posicionar dessa maneira. E o que está acontecendo no mundo é isso. A extrema-direita é uma qualificação aí, sabe, que se dá, sabe, a pessoas. É um conceito que define pessoas que são conservadores nos costumes, nos privilégios, tá certo? E que não querem perder essa condição. Essa é a grande verdade. Não querem perder essa condição, o status quo que eles detêm hoje, aí, sabe, de se alimentarem bem, sabe, se vestirem bem, morarem bem, gozar em todos os sentidos, terem orgasmos, inclusive, sabe, tocar corpos, se valer de corpos, tá certo, tirar prazer de corpos, tá certo, essas coisas todas. O Vorcaro, o Daniel Vorcaro, o cara da hora aí, certo? O objeto da discussão no Brasil, sabe, que está criando um turbilhão, rapaz, num peral lá no Xingu, rapaz, sabe? Eu vi uma foto ali de Altamira, sabe? Tem um terreno. Altamira, ela sabe, tá numa margem e do outro lado tá a terra dos Assurini, tá certo? Que é uma etnia indígena, tá certo? E mestre descolou um terreno 3 horas acima, dependendo do meio de transporte, tá certo? De voadeira dá umas 3 horas saindo de Altamira, certo? Aí você passa pela corredeira dos Araras, depois da Jabota, depois do Jabuti, aí você chega logo em cima a uma outra corredeira, a corredeira do Espelho, tá certo? E bem na corredeira do Espelho, bem de frente ali mesmo, sabe, com uma margem ali, sabe, dentro da posse que ele adquiriu, tá certo? Estava lá sabe, o lugar onde ele morou uns anos lá, tá certo? E frequentemente eu ia para lá. Eu morei 10 anos no Xingu depois que eu fiz as minhas perambulações aí pelo mundo. E frequentemente eu ia lá ao lote dele lá, tá certo? E entrava na mata e aquela coisa toda lá. E agora, recentemente, veja que, no caso, o lote estava na margem oposta à margem de Altamira. A Altamira está de um lado, o lote, a Cachoeira do Espelho, 3 horas de viagem acima, dependendo se você vai de voadeira, tá certo? Você chega lá, está na margem oposta. E eu estava vendo a foto que tem uma ponte, que deve ser a ponte do Assurini, tá certo? Antes era feita a travessia através de balsas, certo? E eu acho que aquela área ali, ela vai logo mais aí, sabe, ser toda devastada, aquela coisa toda. E por que eu estou falando ali da ponte dos Assurini? Eu não sei, tá certo? Eu me defini já que eu vou chamar esse vídeo de Cabo Adolfo, tá certo? Quando já são 20 minutos de vídeo. Porque eu quero novamente aqui trazer a lembrança, tá certo? O Hegel e o Marx disseram que a história, sabe, a história ela sabe, ela marcha para frente o tempo todo. Alguém já disse que a história é circular, não sei quem foi que falou isso. Mas eu tenho uma ideia de que a história ela, sabe, pode até ser circular, não tem problema nenhum, tá certo? E no sentido de que, sabe, é um processo, tá certo? É uma marcha, né? E o Marx comentou que tudo bem, ela pode ser uma marcha, como talvez quis dizer o Hegel, tá certo? Mas ela se repete ali adiante, tá certo? Ela se repete como farsa ou tragédia, tá certo? Veja, eu não sei bem, essas duas palavras permitem a gente aí, sabe, fazer digressões a respeito, tá certo? E desenvolver ensaios, temáticas aí a respeito. Mas o fato é que nós tivemos na superfície planetária a história ali no século XX, entre o começo do século, as 5 décadas do século XX, tá certo? Vamos colocar assim,
elas foram cruciais porque nesse período aí se desenvolveu uma grande guerra mundial, tá certo? A maior guerra que se teve notícia até agora, onde cerca de 28 milhões de soviéticos, entre russos e outras etnias ali, e outras cidadanias ali, sucumbiram, tá certo? Causadas porque um cabo do exército, sabe, que fez a Primeira Grande Guerra, o cabo Adolfo, o cabo aqui é patente militar, tá certo? Tem um sargento e tem tem um cabo e tem um sargento. E tem o soldado. E o Adolfo evoluiu de soldado a cabo, tá certo? E ele fez a Primeira Grande Guerra Mundial, tá certo? Lutando com os austro-húngaros, ele era austríaco, tá certo? E eu só sei que a guerra acabou, tá certo? Mas ele ficou com gosto de sangue na boca, tá certo? E nessa época, rapaz, o Lenin estava lá do outro lado ali, pelo lado esquerdo ali no Oriente ali, sabe, da Europa, fazendo ali, sabe, a revolução russa, tá certo? E ele, sabe, se invocou, tá certo? Quis também, sabe, ganhar relevância, tá certo? E ali na Alemanha, a Alemanha estava fumada ali, sabe? Ela perdeu a guerra, ali os austro-húngaros perderam a guerra e a Alemanha estava junto com esse pessoal aí e tiveram que pagar uma indenização, fazer uma reparação para a França e para a Inglaterra principalmente. Uma reparação econômico-financeira, tá certo? Acho que era grana mesmo, tá certo? Recentemente aí me parece que a última parcela foi paga dessa dívida aí dos alemães com os vencedores da primeira guerra, tá certo? Da Primeira Guerra Mundial, sabe? Foi paga ali, tá certo? Eles tiveram que pagar. E o cabo Adolfo, sabe, vendo ali, eu não sei, eu acho que ele quis se projetar, tá certo? Era um cabo ali, um cara ali, sabe? E a Europa estava agitada nessa época, tá certo? E a Alemanha principalmente, a Alemanha além de agitada estava revoltada, tá certo? E o cabo Adolfo aparece por ali, tá certo? Havia crise de emprego na época, sabe? Havia crise econômica, inflação, tá certo? O pessoal jogava dinheiro na rua, tá certo? Não porque eram bondosos, certo? Porque o dinheiro não tinha valor, não valia nada, era jornal velho, tipo assim, tá certo? Parecia com jornal velho. 24 minutos de vídeo. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o cabo Adolfo foi por ali comendo pelas beiradas, tá certo? E terminou, sabe, ganhando apoios. Como o Trump, rapaz, o Trump aí é isso que eu quero falar. Eu quero falar do cabo Adolfo, mas eu quero lembrar que nós temos um cabo Adolfo na contemporaneidade, certo? E que se prevalece de mentes ali, sabe, das mentes de seus conterrâneos ali. Estou falando já do cabo Adolfo 2.0, certo? Do Trump, tá certo? Que não é militar, tá certo? Nem é cabo, mas que vem por ali por fora pela beirada, tá certo? E se perde nesse mundo. Eu penso que, sabe, aí essa questão da vida militar, é uma questão estética também, tá certo? É uma questão que foge. Se você tem a estética, você tem a ética, tá certo? A ética está ligada à lógica, ao mundo, sabe, que conduz à ciência, ao mundo que conduz ao progresso, sabe, ao progresso científico, ao progresso material. Se bem que o pessoal ali do campo da estética também. Mas só que o mundo da ética opera com outros valores, certo? E produz outros conteúdos, tá certo? Já o mundo da estética também tem valores, tá certo? Mas ali a finalidade é outra, tá certo? A finalidade estética é outra. Quando a gente fala da finalidade estética, estamos falando do mundo dos instintos, tá certo? E eu penso que, sim, eu falo do mundo dos instintos para dizer, para traduzir o mundo emocional, tá certo?
essa coisa que move os animais de um modo geral, tá certo? Movimenta os animais, sabe? Desloca os animais para cima e para baixo, tá certo? Eu acho que o Schopenhauer, quando falou da vontade, ele situou a vontade no mundo emocional, não é? E a vontade por ele é traduzida como uma força cega e incessante, potente, medonha, tá certo? E eu penso que, pensando dessa maneira, definindo a vontade dessa forma, ele está situando a vontade no campo emocional, no campo instintivo, tá certo? E eu só sei que o Cabo Adolfo, e eu penso que a guerra, tá certo? A guerra lembra a força bruta, tá certo? E a guerra, a força bruta, sabe? Ali o ódio, sabe? Ali a raiva, sabe? Os dentes ali arreganhados são o quê, tá certo? Ora, porra. Instinto, bicho, puro instinto, tá certo? Os valores aí que regem, sabe, essas decisões que esses seres aí, sabe, que se deixam enfesar, tá certo? Seres que fazem guerra, tá certo? Eles estão no campo do instinto, tá certo? O cidadão, quando pega uma espada e parte o crânio do outro, certo? Pega um machado, sabe, e esmaga o crânio do outro, tá certo? Os nossos nativos aqui, eles não tinham nem espadas nem machado, eles pegavam uma borduna, um pau, sabe, um pau brabo, sabe, assim, que eles tiravam da mata ali, sabe, um pedaço de âmago, um pedaço de acapu, não sei como é que eles faziam ali, sabe, e depois iam ali, sabe, fazendo corte, e faziam uma peça, uma clava, sabe, de guerra, chamado borduna. Tá certo. A minha mãe falava de Bordunas, sabe? Não sei onde foi que ela viveu a experiência de Bordunas, sabe, na vida dela. Ela é neta de indígena, minha mãe. E eu só sei que os indígenas, então, não tendo nem espada nem machado, eles pegavam Borduna, sabe? Quebravam, sabe, o corpo dos outros aí que estavam à sua frente. E isso aí é regido por quê? Por que lei? Que lei rege a violência, tá certo? Aí, sabe, no campo dos instintos, que para mim é o campo da estética, tá certo? A força bruta é o quê? São valores e valores aí emocionais, tá certo? Valores emocionais. E essa é a grande questão. Então eu posso dizer que o Cabo Adolfo, como o Trump, tá certo? Eles pertencem, sabe, a essa parte do mundo aí, do mundo das emoções, sabe? O mundo dos instintos, tá certo? Eles seguiam, e nesse caso quem preside esse mundo é o corpo, tá certo? O mundo físico, sabe? O mundo da natureza, tá certo? E o grande esforço do ser humano hoje, sabe, é levantar o cu do capim, rapaz, o cu do chão, tá certo? E, sabe, foi o esforço que fez o ser humano, sabe? Se pôr de pé, levantou a bunda. Ora, porra, eu tô com 29 minutos de vídeo, tá certo? Eu vou ficando por aqui, rapaz, lembrando, sabe, essa reflexão, nessa reflexão aí, sabe, que existia um cara, sabe, no passado que arrastava o cu dele no chão lá na Alemanha, tá certo? O Cabo Adolfo, tá certo? E hoje quem arrasta o cu dele é num campo de golfe, tá certo? Não é um cabo, tá certo? Mas é um ser parecido com ele, sabe? Um parceiro dele, como diria, sabe? Os meus aí, sabe? Os meus pais, o mestre, tá certo? A mestra, talvez. Fulano é parceiro, sabe? Eles são parceiros. Ora, porra. Tá certo. E se havia o Cabo Adolfo na década de 50 do século passado, hoje nós temos aí, rapaz, olha, o Trump, tá certo, nessas 3 décadas aí, sabe, do século XXI, tá certo, desse nosso século, tá certo, a fazer as artes que eles estão fazendo, tá certo. A arte de arrastar o cu no chão, tá certo? E nós levantamos o cu do chão faz tempo, mas eles gostam, sabe, de ficar aí, sabe, incentivando os outros, sabe, a sentarem no chão para arrastar o cu, tá certo? Fico por aqui, rapaz, sabe, eu tô falando metaforicamente, tá certo? E digo por aqui que meu nome é Ernesto, rapaz, sabe, Ernesto. Caboclo falador, eu acho que Ernesto é um termo alemão, é uma palavra, sabe, alemã, eu acho, uma raiz alemã. Fico por aqui e digo, sabe, que meu nome é Ernesto, Caboclo falador, rapaz. Eu sou Ernesto porque não tinha outro nome melhor. E falo demais e falo essas coisas assim, tá certo? E me permito fazer essas divagações, tá certo? Caboclo falador, tá certo? E quem fala muito dá bom dia a cavalo, já me falaram isso milhões de vezes, certo? Bom dia.